Boa tarde, estamos ao vivo aqui no nosso Segundas com Foco, já na nossa 13ª semana. Semana passada eu não pude estar aqui, eu fui fazer uma imersão em São Paulo de negócios e aí na hora da live eu estava no voo, mas hoje estou aqui firme e forte com vocês, com um tema hoje maravilhoso que conecta com todo mundo que está aí, que vamos falar hoje sobre sonhos. Sonhos com prazo e com propósito. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres na área de desenvolvimento de disciplina e rotina intencional. E estamos aqui no Segundas com Foco já há 13 semanas, trazendo sempre um conteúdo relevante para aquecer a sua segunda e para você desmistificar a ideia que segunda-feira é um dia preguiçoso, um dia mau. E vamos falar de sonho aqui e essa live vai conectar com você porque todos nós temos um sonho, ou muitos deles. E muitas vezes o que está faltando para que esse sonho entre em ação e se torne realidade é um prazo e um propósito. O que seria o propósito do seu sonho? É o porquê que você sonha o que você sonha. E isso faz toda a diferença, porque quando você sabe o motivo pelo qual você sonha algo, você não vai, no primeiro obstáculo, desistir desse sonho, porque o seu porquê é muito forte. E eu quero começar a live aqui, eu vou aguardar mais pessoas entrarem, e eu quero falar com vocês o seguinte: quantos sonhos estão parados por falta de direção? Quantos sonhos? Eu falo por mim, pergunto a vocês têm amigos, têm pessoas que estão próximas a vocês. Quantos sonhos, se a gente fosse mensurar hoje, quantos sonhos estão parados por falta de direção? Sonhos na área profissional, sonhos na área pessoal, sonhos com um corpo mais forte, mais saudável, sonho em você ganhar mais, ter mais leveza, mais conforto na sua vida, se sentir mais realizado, sonho em ser palestrante, sonho em estar no digital, sonho em ter um negócio. Quantas pessoas estão hoje sonhando, mas esses sonhos estão parados porque eles não têm direcionamento. E por isso que eu sou tão apaixonada por mentoria, que eu acho que mentoria é direção. Mentoria é direção. Toda vez que eu entro numa mentoria com uma aluna, eu entro buscando direção. E é isso que eu tenho encontrado e é isso que eu tenho passado para as minhas alunas também. Eu quero falar com vocês sobre um sonho, meu, que quase fica para trás. Estar fazendo o que eu faço hoje aqui como mentora de mulheres era um sonho que quase estava ficando para trás. Eu tinha uma carreira muito bem sucedida como dentista, como odontóloga já há mais de 20 anos. Já tinha um consultório estruturado, sempre em busca de novos conhecimentos, de aprendizagem. Afinal, eu tinha uma formação técnica e eu comecei a gerir esse consultório. Mas no meio tempo, eu comecei a me apaixonar por desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento. Não tenho formação em psicologia, mas eu comecei a entender que muitas coisas que eu vivia é porque faltava o conhecimento certo, inclusive para gerir a minha vida, as minhas emoções, os meus desejos e os meus relacionamentos. Mas se eu disser para você que esse sonho quase ficou para trás, por que quase ficou para trás? Porque quando você sonha, você tem que entrar em ação. E na hora de entrar em ação, me vinha um medo de eu não conseguir bancar esse sonho. E se não der certo? E se eu fizer uma transição de carreira e não tiver clientes? Afinal, eu já tenho aqui um conforto de uma profissão, eu já tenho clientes que já confiam em mim. Como eu vou fazer? Então, pessoal, esse sonho meu quase ficou para trás. E eu quero que você hoje leve para a sua vida que sonho seu já ficou para trás ou que sonho seu quase está ficando para trás. Traga papel e caneta e anote todos os sonhos que você já teve, uns que você nem lembra mais. Faz uma retrospectiva. Por que esse sonho ficou para trás? Por que você não teve energia de colocar em prática? Será que é porque aquele propósito daquele sonho era um propósito fraco, não era tão importante? E aí no primeiro obstáculo você decidiu
não ir adiante, eu quero que você pare e pense nisso. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês pensem é o seguinte: sonho sem prazo é apenas uma fantasia. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o sonho sem prazo, ele não me dá estratégia para colocá-lo em ação. Quando eu tenho um prazo, a minha mente ela funciona diferente, porque a minha mente ela quer conquistar. A minha mente se sente desafiada porque sabe que eu tenho um prazo para cumprir. Quando eu tenho um sonho e eu não coloco um prazo, ele vai rolando com o tempo e o próprio tempo vai esfriando esse sonho. Então eu quero que você pare e pense hoje. Se você tem um sonho, ele tem que ter um prazo para você fazê-lo acontecer. Ele tem que ter um prazo para você realizar. Porque isso vai criar em você um comportamento de busca para que ele se concretize. Quando eu não coloco um prazo, eu deixo ele correr à deriva e o próprio tempo coloca um ponto final nesse sonho. Então, a partir de hoje, quando você for elencar os seus sonhos no mural, numa parede, na tela do seu computador, cada meta, cada sonho, você vai colocar um prazo ali, um mês, um ano. Eu mesmo tenho um sonho de fazer uma viagem e ir para Paris, né, fazer a renovação dos meus votos de casamento. E eu coloquei esse sonho com um prazo que é junho de 2026. Então eu fiz uma foto, né, de um casal em frente à Torre Eiffel, coloquei na minha parede, lá no meu armário. E Volney, amigo lindo, sua esposa estava aqui, acabou de sair, viu? A aluna tá afiada. Hoje eu fiz, pessoal, uma sessão de mentoria presencial e pense que a aluna tá afiada, viu? Assim, me surpreendeu hoje o resultado, eu fico muito feliz. Que bom, amigo, ter você aqui, tá? Eu vejo que como Grazi tem evoluído, como ela tem realmente desejado se concentrar no mais importante, e isso é muito bom. E eu tô falando aqui de sonho, né? Que sonho tem que ter prazo, porque quando o sonho não tem prazo, o próprio tempo vai adiando aquele sonho e o próprio tempo coloca um ponto final naquele sonho. Então hoje todos os meus sonhos, eu imprimo eles, né? Eu coloco uma imagem que ilustra aquele sonho e eu coloco numa parede, de caneta eu coloco o mês e o ano que eu pretendo chegar naquele sonho, alcançá-lo. Se eu não tiver um prazo, eu vou deixar correr com o tempo e muitas vezes, para eu alcançar aquele sonho, eu preciso de ajuda, de mentoria, de ferramentas. E eu tendo um prazo, eu me movo na direção da realização desse sonho. Por isso que é tão importante sonho com prazo. E eu comecei a live perguntando uma coisa muito interessante, né? Quantos sonhos seus estão parados por falta de direção? E aí eu relatei um sonho meu que quase fica no papel, que é o sonho hoje de trabalhar exclusivamente com mentoria para mulheres na área da disciplina. Eu tinha uma carreira bem sucedida como dentista há mais de 20 anos, clientela formada, um conforto muito bom, consultório rodando, time montado. E aí comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal para mim, né? Comecei a cuidar de mim e vi como aquilo era importante, como fazia diferença na minha vida. E comecei a desejar trabalhar com isso por pessoas. E ali conciliei durante 1 ano e meio a 2 essa parte de aprofundamento em desenvolvimento pessoal e a carreira de odontóloga. E esse sonho quase fica para trás, por quê? Por conta do medo, né? O novo traz pra gente o receio de não dar certo. E quando a gente já tem conforto em uma área, a gente prefere ficar ali, porque ali você já tem cliente, já sabe exatamente o que fazer. Quando eu vim agora mais forte para o digital, eu estou num processo de construção e isso demanda tempo, demanda estudo, mentoria. Não é algo para mim tão conhecido, né? Como monetizar esse conteúdo, como fazer vendas estratégicas, como me posicionar. O meu trabalho era muito no físico, no presencial, é uma migração poderosa vir para o digital. E a gente se coloca ali como uma aluna para poder aprender, estudar muito, mas coloca um prazo. Então eu tenho um prazo para vender, prazo para crescer, prazo para ter seguidor, e tudo isso é caminhos que me levam, são caminhos que me levam a chegar num sonho, na meta financeira, na meta de autoridade. Então, por isso que o sonho tem que ter prazo. O prazo, ele me coloca em ação e me coloca na direção. Se eu apenas sonhar em ser uma mentora bem-sucedida sem prazo, eu posso fazer aqui coisas aleatórias, não medir e esse sonho ficar no esquecimento.
E eu sei que tem muitas pessoas com sonhos guardados, muitas pessoas com sonhos parados por falta de direção. Desejam muitas coisas, mas não conseguem colocar em prática porque não sabem nem por onde começar. Eu sempre defendo aqui mentoria, não porque hoje eu trabalho com mentoria, porque eu tenho muitos mentores no meu caminho, que eu os honro sempre, né? Desde a odontologia até hoje, foram muitos mentores que me ajudaram na própria odonto a fazer uma transição da operação para a gestão. Aí depois que eu decidi vir para o digital, tem mentor de vendas, tem mentor de posicionamento, tem mentor para todas as áreas e eu vou caminhando graças à direção que esses mentores vão me dando. Como isso é importante. E como eu busco também ser cirúrgica com as minhas alunas, entregando o que para elas é mais importante. Mesmo sabendo que o pilar maior é disciplina, cada aluna tem uma demanda e cada aluna precisa de uma direção. Né? Então isso é muito importante. Sonhe com prazo, porque é o prazo que é com o prazo para cumprir que você vai entender o que é que te falta para atingir aquele sonho. E aí você vai buscar orientação, vai buscar estratégia. Se não tiver prazo, o próprio tempo vai encerrar o seu sonho, ok? E uma coisa que eu acho interessante é sobre as metas, né? A gente faz uma analogia de meta. Eu preciso ter metas com data, então eu preciso ter sonhos com data, porque muitas vezes para o sonho ser atingido eu vou ter que bater algumas metas. Então é tão importante você ter clareza. O que é que eu vejo hoje? Que muitas pessoas não conseguem alcançar o objetivo por falta de clareza. Eles têm o conhecimento, mas falta clareza. São muitas ideias e aí se perde no meio do caminho. E eu quero, gente, falar uma coisa para vocês importante, que é sobre, além do sonho tem que ter prazo, o sonho, quando ele tem um propósito, ele vai resistir ao seu cansaço e ao seu desânimo. Todos nós temos dias maus, dias de desânimo, dias de dúvida e de cansaço, mas quando esse sonho ele tem um porquê forte, um motivo muito importante, esse sonho com motivo importante vai fazer com que você resista ao cansaço e ao desânimo, porque ele vai chegar. Então, quando você sabe que aquele sonho tem um porquê muito forte, no dia de desânimo você vai ficar desanimado e no outro dia, um novo dia, esse ânimo volta, porque você sabe o porquê que você quer chegar lá. Então, toda vez que você for sonhar, tenha clareza. Por que eu desejo isso? Eu desejo isso muito e por qual motivo? Ou por mim, ou por alguém, mas eu tenho que ter um porquê muito forte. Nesse porquê está toda a diferença de você permanecer ou de você recuar. Então, o porquê depois do prazo é que vai te manter alinhado na estratégia. Porque não adianta também eu buscar mentoria, buscar conselheiros, se no primeiro obstáculo, mesmo com estratégia, eu desanimo. Então, quando eu desanimo é porque meu sonho não era tão grande assim. O meu porquê não era tão grande. Então, chegou o desânimo e eu recuo e vou sonhar já uma outra coisa. Então, clareza, prazo e o porquê de sonhar aquilo. É muito importante. Quando a gente tem um propósito no nosso sonho, a gente não fica à deriva. Eu sei para onde eu vou, eu sei por que é importante e isso me dá estratégia para não desistir, ok? Porque os dias ruins todo mundo tem. Agora o sonho, quando você tem um porquê, ele te dá persistência. Você consegue adquirir um comportamento persistente. E a persistência, pelo que eu acompanho de pessoas, é o que diferencia quem chega lá e quem para no meio do caminho. Porque no caminho todos nós teremos os mesmos desafios grandiosos. Mas a persistência é um comportamento que você adquire quando aquele sonho tem um porquê importante para você. Então, quando for definir um sonho, avalie em quanto tempo você quer alcançar e por que você quer aquilo. Tem que ser um porquê forte para garantir que você não desista ou não paralise, tá bom? Está claro para vocês? Eu tenho vários exemplos aqui de pessoas que não desistiram. Alunas, pessoas da minha família. Mas por que não desistia? Porque sabia por que estava fazendo. Um exemplo, eu estou aqui no digital, eu tenho um porquê grande aqui no digital. Eu vejo muitas mulheres que vivem abaixo do que elas poderiam. E isso me desconforta. E quando eu vejo aquela mulher com talento, um talento que muitas vezes ela não enxerga, aquilo me dá um porquê tão forte e eu quero que aquela mulher entenda aonde ela pode chegar. Esse é o meu porquê. Karine, então você não desiste por conta das mulheres que você quer impactar? Sim. Quando eu desanimo, eu vejo, gente, eu tenho tanto conteúdo e eu tenho tanto poder de ativar pessoas, eu vou continuar, porque essas mulheres ativadas elas vão ser muito mais
poderosas, vão trazer um impacto muito maior para onde elas vivem, para a sociedade como um todo. Então, o meu porquê é ativar mulheres. Eu sempre fui apaixonada por ativação feminina. Quem convive comigo se ativa. Quem convive comigo, geralmente, começa a fazer coisas para o seu próprio autocuidado que não fazia antes. Então, eu vejo que eu tenho isso forte. E mesmo quando eu desanimo, eu penso o seguinte: Karine, é um talento que você tem de ativar pessoas, ativar ambientes, não desista. Muitas pessoas precisam de você. E esse porquê me dá estrutura. Não é toda segunda que eu estou animada para estar aqui, não é toda semana que eu estou animada para fazer uma viagem, fazer uma imersão, assistir horas de aula, gravar conteúdo, mas eu entendo que tem pessoas que estão já vivendo esse impacto por eu estar aqui. E isso me faz persistir. Não porque seja fácil, mas é porque eu sei o porquê de eu estar aqui. Então vocês, quando forem pensar num sonho, pensa nisso. Esse sonho é só para mim ou vai reverberar para outras pessoas? E isso também te ajuda a mantê-lo nele. E aí eu vejo que muitas mulheres, gente, elas são incríveis, elas sonham até grande, só que elas se veem pequenas. E como você se vê é como você vive. Eu ouvi isso hoje ontem de uma mentora que eu acompanho, e é sempre a imagem que você tem de você que vai se materializar na sua vida. Não é sobre o seu talento, é sobre a imagem que você tem. Eu vejo pessoas, alunas, que eu falo, gente, mas você é muito talentosa. Ela não se vê e ela não vive a vida de uma pessoa que é talentosa. E aí, quando a gente ativa, que ela consegue enxergar o potencial dela, o jogo vira. Então, a vida que você vive hoje não é a vida que você quer viver. É a vida que você acha que merece viver. E tem a ver com a maneira como você se vê. Não basta ter um talento, eu tenho que me ver talentosa para ter uma vida diferente do que eu vivo hoje. Vocês estão conseguindo me entender? Que é sempre sobre a autoimagem, a sua identidade, por isso que a gente fala tanto em reforço de identidade, é o pilar 1 da mentoria, essa mulher mergulhar nessa identidade e ela se entender para que ela consiga se ver verdadeiramente como ela é e ter a vida compatível e a vida que ela deseja. É muito mais sobre isso do que ter um talento nato, ok? Uma coisa muito importante que eu vejo que trava muito os sonhos das pessoas, além da falta de clareza, são os sabotadores. A gente tem falado muito de sabotadores, é um pilar também da mentoria. Quais são os sabotadores, Karine? Perfeccionismo, comparação, autossabotagem, você achar que não é suficiente. E na mulher, o recorde de sabotador, que é o sabotador que eu percebo mais, é a comparação. Mulher se compara muito, nessa era do digital é mais fácil ainda porque você nem precisa estar perto de outra pessoa, você consegue ver uma pessoa de longe, se comparar, e se você não estiver seguindo uma agenda muito intencional, essa comparação vai te levar para um lugar de muita frustração e se não tiver cuidado pode até te paralisar. Então você compara, vou dar um exemplo na minha área, eu comparo alguém que está no digital desde 2018, eu estou aqui desde 2024, né? Quando eu vejo os resultados daquela mulher, eu começo a me comparar e ver que para mim não é possível. Se eu não tiver muito cuidado e se eu não estiver seguindo uma rotina e medindo o meu avanço e progresso, é bem provável que eu me paralise pela comparação. Então, por isso que quando a gente tem que seguir, quando eu passo a agenda aqui para as meninas, é uma agenda individual. Eu não posso passar uma agenda que é minha, dos meus treinos, do meu momento com Deus, é muito individual e na dor que ela tem e no local que ela precisa para avanço. Então, na mulher, um dos maiores sabotadores que estão travando os seus sonhos é a comparação. Quando eu me comparo, se eu não tiver alguém para me ajudar, uma mentora para me guiar, essa comparação pode me levar para um lugar de paralisia, porque eu vejo aquela pessoa com sucesso, eu olho para a minha vida e se eu não estiver fazendo o que eu sei que eu tenho que fazer, eu entro em paralisia realmente, né? Eu vejo a pessoa de sucesso, vejo que ela está lá brilhando, não acompanho o bastidor dela, olho para a minha rotina, vejo que eu tinha várias coisas para fazer para eu avançar e não estou fazendo. E ali eu entro num lugar de frustração tão grande que se eu não tiver cuidado e alguém para me sacudir, para me puxar nessa rotina de avanço, eu paraliso e desisto. Então, muitos sonhos são deixados no meio do caminho por sabotadores que são invisíveis. E a comparação é um dos maiores sabotadores que
que a gente pode ver hoje no mundo atual, principalmente entre mulheres. Por isso que elas sonham grande, mas quando ela se vê pequena, esse sonho fica paralisado. E eu quero que você me fale hoje se você está ocupado ou comprometido com o seu sonho. Karine, como é ocupado? Ocupado é você dizer que tem um sonho, mas você não tem uma estratégia. Ou seja, você não tem um prazo, você não tem as ferramentas para chegar lá e você não busca ajuda, tá? Você também não tem um propósito. E quando você está comprometido, você vai ter prazo e você vai ter o porquê. E como você tem prazo, você vai se colocar no lugar de aprendiz e vai buscar ajuda para chegar lá, ok? E eu quero saber uma coisa de vocês. Uma coisa que é muito interessante, que eu já falei aqui sobre sonho, é você, além do prazo, anotem aí, né? Que você tem que ter um prazo para conquistar, tem que ter um propósito, por que que eu desejo isso, o que que vai fazer a diferença na minha vida, na vida das pessoas que eu amo, é muito importante também. E uma coisa muito importante, que eu falo muito na mentoria, é um plano. Você vai precisar, para chegar lá, quebrar esse sonho em tarefas na sua rotina, com simplicidade. Então, se seu sonho é fazer uma viagem, né, para Paris, um exemplo, primeira coisa, você vai fazer um orçamento dessa viagem. E se você sabe que precisa ter um inglês melhor para ir para o exterior, né, já que você não fala francês, ter um inglês melhor, Karine, para mim é mais fácil. Eu preciso ter dinheiro. O que é que você vai fazer no dia a dia para você conseguir chegar mais perto desse sonho? Você vai fazer um orçamento dessa viagem e vai quebrar, olha que interessante, quebrar o orçamento dessa viagem, quantos dias você tem para chegar lá. E vai poupar para essa viagem. Eu tenho certeza que o que você vai poupar se a viagem for daqui a um ano é muito pouco durante o dia. Mas vocês percebem que já é um impacto na sua rotina, é você pegar esse sonho e dividi-lo na sua rotina em tarefas menores, que é poupar. É muito mais fácil você poupar hoje para uma viagem daqui a um ano do que você poupar com 6 meses ou em cima da hora. É bem provável que você não consiga ir se você não poupar no dia a dia. Então pegue esse sonho, pessoal, e coloca ele, divide ele, quebra esse sonho e ajuste na sua rotina. Caramba, essa viagem está muito longe, mas você só vai conseguir realizar essa viagem se você não for uma pessoa com muito dinheiro. E se for um sonho real, para ir para Paris ou para outro lugar, se você tiver um orçamento claro da viagem, de quanto você vai gastar por dia e você dividir isso no orçamento por dia, isso que é você quebrar o seu sonho em tarefas, em rotina. Tudo é possível. Financeiramente, eu tenho certeza que sim. Mas eu preciso de planejamento. Então, todo sonho seu é importante, prazo, porquê, e você dividir esse sonho num planejamento. Se você planeja, é bem provável que você conquiste. Um outro sonho é a compra de um carro que envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, é fato, você vai ter que dividir aquele orçamento na sua rotina. Karine, mas o que eu preciso poupar por dia, que é R$ 200 por dia, eu não tenho esse valor. Se esse sonho for importante, você vai buscar formas de ganhar mais. Mas eu sou CLT, você busca formas de ter renda extra. Se o sonho for importante, a mente da gente, ela busca essa satisfação. Se esse sonho for importante, você vai buscar faturar mais. Você não vai pensar no que você não tem, você vai pensar agora em possibilidades. A sua mente vai te dar possibilidades. Por isso que sonhar é tão importante. E vou dar um exemplo real de um sonho meu que foi transformado seguindo os 3 P's, né? Que é o prazo, o propósito e o plano. O primeiro, meu sonho era impactar mulheres, trazer para mulheres uma narrativa de uma vida mais leve, de autocuidado, de casamento, conciliando autocuidado, casamento, criação de filhos e carreira. Porque eu nunca quis abrir mão da carreira, eu nunca quis abrir mão de autocuidado, eu queria ser mãe, queria ser casada. Então é um desafio grande para uma mulher nos dias atuais conseguir manter. Como é que eu fiz isso? Isso era um sonho, tá? Era um sonho, eu não queria abrir mão de nenhum deles. Então eu coloquei um prazo. Como é que eu vou fazer isso para eu ser boa mãe, presente? Na odontologia isso não era possível. Eu ficava muito tempo longe, que minha entrega era toda presencial. É tão importante isso porque você começa a pensar em estratégias. Então o que é que eu pensei? A odontologia jamais vai me permitir eu trabalhar de casa, eu monetizar sem estar. O que é que eu posso fazer? Olha como a mente faz, tá? O que é que eu posso fazer para conseguir ter renda, monetizar, ganhar bem e estar mais perto dos meus filhos?
Naturalmente, qual era o meu porquê? Estar perto dos meus filhos, era um porquê importante. Quando vem um desafio aqui, eu lembro exatamente por que eu vim parar aqui. Eu lembro exatamente por que eu deixei a odonto e estou aqui. Vocês conseguem entender? O porquê era a minha maternidade, eu queria resolver questões da maternidade, principalmente presença, então é um porquê forte. Esse porquê, gente, me segura aqui nas lives, nas segundas-feiras, nas lives à noite, na produção de conteúdo, no que eu tenho que estudar, nas mentorias que eu tenho que investir. É um porquê muito poderoso. Esse porquê me empurra, me motiva, então eu não paro pelo porquê. Qual é o prazo? Um exemplo, eu tinha um prazo de bater uma meta de faturamento ousada no mês de junho. Essa meta foi batida um mês antes. Nós batemos esse mês, gente, a meta de R$50 mil em mentorias. Essa meta era para ser batida 30/6, batemos 27 de maio. Então, o sonho tinha um porquê, mas perto dos meus filhos, eles tinham um prazo. Eu queria bater uma meta ousada para saber se eu estava no caminho certo. A meta foi batida. E qual foi o plano? Eu comecei a criar conteúdo todos os dias. Eu não postava no meu feed, né, aqui no Instagram todos os dias. Eu não era tão intensa nos stories, eu não era tão constante nos stories. O que é que eu entendi? Para eu vender mentoria, as pessoas precisam me conhecer, saber quem é Karine, me acompanhar mais. Elas precisam confiar no que eu entrego e saber se o que eu digo aqui é o que eu vivo. Vocês entendem que o sonho era um faturamento, uma carreira nova. O propósito era mais tempo com os meus filhos, ter uma vida mais leve, uma rotina melhor. E o que é que eu fiz para planejar isso? Eu vou dar mais intensidade aqui. Se aqui é um canal de venda, é um canal onde eu posso mostrar quem é Karine, eu vou estar mais intensa aqui, trazendo muito conteúdo. Se eu entregava um stories por dia, eu vou entregar 10, 15. Se eu aparecia no feed com 2 postagens por semana, eu vou aparecer com 10. Então, eu peguei o meu sonho e dividi num planejamento estratégico diário e incorporei na minha rotina mais presença no digital. Vocês estão conseguindo entender? Eu dei um exemplo meu, mas levem para a vida de vocês. Eu tenho um sonho, qual é o propósito desse sonho, qual é o prazo desse sonho e como eu vou dividir esse sonho na minha rotina em tarefas diárias. E vocês vão conseguir achar a resposta. Se não conseguirem sozinhos, vocês vão buscar ajuda de mentoria. Eu fiz mentoria de marketing, mentoria de vendas, entendi que eu tinha que postar muito mais, aparecer muito mais. A mentoria te ajuda porque te guia. A mentoria, ela vai te guiar, ok? E você que está aqui, não está aqui por acaso, né? Eu tenho certeza que você tem algum sonho aí, que você tem um porquê forte, senão você não estaria aqui. E que você tem um prazo. Se não tinha, agora você vai sair da live com esse prazo. E eu quero saber uma coisa, se seu sonho está batendo na sua porta e você quer que ele fique, que ele seja realidade, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada, né? Se você deseja conhecer mais sobre a mentoria e disciplinas, se você deseja ter o meu acompanhamento, você vai mandar uma mensagem no direct escrito sonho. E eu vou entender que você decidiu não só sonhar, mas que você decidiu realizar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Todas as segundas estamos aqui com o projeto Segundas com Foco, já no 3º mês, sem parar, no 3º mês de entrega constante. Essa live vai ficar gravada aqui no feed por 24 horas e depois vai para o nosso canal no YouTube. Eu convido vocês a conhecer o canal Karine Carmo no YouTube. Está lindo, tem muito conteúdo de qualidade lá. E você que deseja conhecer mais sobre a mentoria, quer presentear a sua esposa com a mentoria, eu vi que tem homens aqui, quer presentear a sua esposa com a mentoria, quer conhecer mais sobre a mentoria, digita no direct a palavra sonho, que eu vou te esclarecer tudo e vai ser muito bom guiar você nessa jornada, tá bom? Um beijo grande, excelente semana pra gente e até a próxima.